Boa tarde, canal Folha Mineira. Eu sou Fred Freitas e não abro mão de sua amizade. Mais uma mensagem forte de Jesus para você entender, assimilar, deglutir, recogitar essa palavra que vai levar você para o céu e vai levar eu para o céu também e te dar vida e vida e abundância naquela terra. Fazer você, homem e mulher, vencedor. Hoje nós vivemos num mundo muito difícil, muito complicado. E como é que nós vamos nos defender com tanta violência, com tanta maldade? O ser humano já sai maquinando mal por influência do Satanás, né? E aí vem na gente o medo, vem na gente o temor, vem na gente, principalmente as pessoas que moram nas grandes cidades, né, nas metrópoles, que a coisa está pior ainda, mas também o Satanás se faz presente no campo, se faz presente nas cidades pequenas, nos meios rurais, em todo onde há o ser humano, ele está ali para tentar e fazer o mal. Mas é claro que ele está concentrado, né, nas grandes metrópoles. E como é que nós vamos fazer para nos defender, né? Para sair de casa, para trabalhar, para você sair numa estrada e não vir um doido, bêbado, embriagado e chocar contra o seu carro, contra sua filha, contra a sua família, matar você, sua mulher, matar você mesmo, matar seus filhos. Como é que você vai se defender dessa paranoia nuclear, dessa paranoia do demônio, dessa desgovernança da carne, dessas obras da carne, das obras das potestades, principados e príncipes das trevas e hostes principais da maldade que está governando o mundo, né? Governando o mundo debaixo da permissão de Deus, porque Deus é a autoridade maior. O diabo não faz nada, e o homem não faz nada, e o diabo não faz nada se não tiver a permissão do Altíssimo Deus. Então, o que acontece? Como é que nós vamos defender dessa paranoia, né? Essa paranoia, porque hoje você sai de casa, você vai pegar um veículo e vai cortar um estado, né, para o outro, ou vai andar cerca de 100, 200 quilômetros, você corre risco de vir um outro ali chapado, cheio de droga, de maconha, e ir com o carro na sua direção e colidir de frente com você e te matar. Quem vai te livrar? Quem te livrar é o Senhor. O Senhor Jesus é o Deus do livramento. Nós vamos pegar aqui nos Salmos, né, de Davi. O Salmo 91 nos mostra, e eu aconselho a você a ler esse salmo toda vez que você sair da sua casa, mesmo que o percurso seja um percurso pequeno. Deixa eu tirar umas fotografias aqui. Mesmo que seja um percurso pequeno ou um percurso distante, você vai entregar a sua saída, a sua entrada a Deus. Vamos no Salmo 91. Você vai ler esse salmo com fé e Deus vai te guardar. E vai me guardar também. Vai guardar os nossos ossos. Nós não teremos morte violenta, né? Um acidente automobilístico. O Salmo 91, né? O Salmo 91, você vai ler aí. O Salmo 91, que foi o salmo feito por Davi, rei de Israel, o maior rei que Israel teve, né? Você sabe, Davi foi um homem que sofreu muito, mas sofreu muito. E um homem de Deus, um rei de Deus, né? Davi, ele pagou também pelos seus erros, mas era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que Davi fala pelo Espírito Santo no Salmo 91. Quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. Sobre o Eterno declarei, ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em que deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do caçador, traiçoeiro, que é o Satanás, e suas armadilhas, e da peste que assola tenebrosamente. Ele te cobrirá com suas asas, e sob elas encontrarás abrigo seguro. Não temas o terror que campeia durante a noite, nem a flecha que busca seu alvo durante o dia, a violência, nem a peste que propaga nas trevas, nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Ainda que tombe 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Olha aqui a reflexão do Espírito Santo para a sua vida. Você que ainda se encontra como eu, em carne, sangue e ossos nessa terra, e com a planta dos pés sobre a superfície da terra, ele fala ainda que se você depositar a confiança em Deus e em Jesus, ele fala assim, ainda que tombem, morrem, caem mortos, por violência de arma de fogo, metralhadora, granadas,
faca, arma branca, seja lá o que for das obras do diabo e dos homens, ainda que tomem 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não será atingido, será conservado, porque os anjos estão ao seu redor. Existe ali uma manobra espiritual invisível a seu favor, a meu favor. Ainda somente teus olhos contemplarás e perceberão a retribuição proporcionada aos sujos, aqueles que andam desviados de Deus, pois fizestes do eterno a tua morada, o teu refúgio, e fizestes a morada no Altíssimo. Nenhum desastre se abaterá sobre ti, e nenhuma calamidade se aproximará de tua residência, pois ele entregará seus anjos para cuidarem de ti e de protegerem por todos os seus andares e caminhos. Tomar-te-ão nas suas mãos, para que não tropeces teu pé em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, sobre o filhote de leão e a serpente, sem perigo. Poderá pegar um filhote de leão, numa serpente, e não será picado. Ele se uniu a mim, isso diz Jesus. Ele se uniu a mim, portanto o protegerei, mantê-lo-ei salvo, porque ele me amou e me deu valor. Quando me chamar, hei de responder-lhe. Estarei com ele quando enfrentar as tribulações. Resgatá-lo-ei e farei com ele que seja honrado. Contempla-o-ei com uma longa vida, ou seja, vai morrer em ditosa velhice. Não vai morrer novo, assassinado, em facção criminosa, em brigas de bar, em brigas de boate, em discussões, aonde está ali a máquina do diabo. Então, ele vai morrer em longa vida, e o farei ver o meu poder salvador, disse o Eterno. Amém. Então tá aqui. Como que você, nessa problemática do demônio, hoje, quando você sai da sua casa, você está correndo risco de vida. Se você voltou vivo, é um milagre de Deus. Sempre foi. Sempre foi. Mas hoje é mais ainda. Porque você sai de casa, você está correndo risco de morrer de tudo quanto é maneira. Morrer num acidente, morrer num assalto, morrer numa briga de trânsito. O diabo pode arrumar uma briga de trânsito se você não está vestido da armadura de Deus. O diabo pode arrumar uma arapuca para você ir numa briga de trânsito, uma pessoa sacar uma arma cheia do ódio e descarregar a arma em você, ou até usar uma arma branca, perfurar você com a arma branca e tirar a sua vida. Ou você mesmo fazer o vice-versa, se você não tem o Espírito Santo governando a sua vida. Você vai ler o Salmo 91 com fé em Jesus, em Deus. Todo dia, ao sair de sua casa, você vai ler o Salmo 91 com fé. E ler o Salmo 91 com fé em Deus, em Jesus. Deus vai guardar a sua entrada e sua saída. Chegarás na sua casa íntegro, sem nenhum arranhão, porque amou a Jesus. Outra palavra que eu tenho para dizer para você. Aqui nós estamos falando de salvação, de cura, de tudo quanto Deus tem de bom para oferecer para a gente. E uma das palavras que Jesus tem a dizer a você é o seguinte: você que tem fé, Jesus disse o seguinte, tem que haver discernimento. À medida que você vai entregando a sua vida a Deus, entregando a sua vida a Jesus, aos poucos, você vai crescendo, vai tendo maturidade espiritual. Eu já fui um bebê espiritual, hoje eu estou mais maduro na vida espiritual. A gente, quando nasce na carne, né, como Jesus disse para Nicodemos, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Eu nasci na carne um dia, todos nós nascemos da vontade de um homem e de uma mulher. Né? Um homem e uma mulher se uniu através de um amor ou não, porque tem casos que é de amor, outros casos é de prostituição, mas vamos supor que nós, no caso nosso, né, nascemos pela união de homem e mulher, pelo amor. Aí fomos concebidos na carne, né? Porque o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher, e os dois serão a sua carne. Aí, quando Nicodemos foi interrogar Jesus à noite, que ele era mestre da lei, né? Ele era um doutor da lei, ele estudou, examinou as leis, muitos e muitos anos estudou e aprofundou nas leis. Então ele era um doutor da lei, ele era mestre da lei, né? Da Torá, né? Que é dos judeus. Então ele foi perguntar a Jesus, Jesus falou assim, Nicodemos,
é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos falou, mas como, Jesus? Como eu vou voltar no ventre da minha mãe, eu já sendo velho e vou nascer de novo? Ele falou assim, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário vos nascer de novo. Então Jesus falou que quando você chega a uma determinada idade, você já se torna conhecedor do bem e do mal. Ou seja, Adão e Eva. Eva foi enganada pelo diabo, lá no jardim do Éden, né? Por isso primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então a mulher não pode exercer autoridade sobre o seu marido. Se ele é um homem de Deus, você tem que ouvi-lo e respeitá-lo, tá? Senão você está sendo rebelde contra Deus. Porque nas cartas de Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, fala-se assim: primeiro foi formado Adão, depois foi formado Eva. E Eva caiu em tentação. E logo, né, você lê, você pode digitar aí, tem a Bíblia lá, então você que é casada com um homem de Deus, você tem que respeitar, porque ele é a autoridade máxima da residência e da família. Então, o que acontece? Agora, se você é casado com um homem do mundo, aí realmente você não tem que obedecer, porque ele está sob o poder do diabo, ele está sob o poder do demônio e da carne. Aí você que é uma mulher de Deus, vai orar, vai interceder, vai jejuar e vai orar até que Deus resgate o seu marido do poder das trevas e faça ele um homem de Deus, para ele ser uma bênção para você e vice-versa, e ser bênção também para os seus filhos e suas filhas, e qual seja o tamanho da família. Então, o que acontece? Há uma palavra poderosa. Você pode ir num hospital agora, só que você tem que ter um discernimento. Existe enfermidade, Jesus falou assim, existe enfermidade que é para a glória de Deus, existe enfermidade que é para a morte. Existem tipos de enfermidades que não vai adiantar você orar, porque já está decretado a morte para aquela pessoa. Chegou o tempo, ela cumpriu a missão, ela está salva, certo? Então você vai orar, mas Deus vai ouvir. Deus ouve todas as orações, todas. Deus não é surdo. Deus é surdo? Não é surdo. Ele ouve todas as orações. Agora, atender a oração é uma outra situação. É uma outra questão, porque ele tem que atender dentro do plano santo dele com a sua vida. Dentro do olhar dele, que ele tem das alturas de justiça para com a sua vida, se está no plano dele para a sua vida. Aí ele vai atender a sua oração. Então, você vai num hospital, você vai num lugar de sofrimento, e chega lá, às vezes tem uma pessoa ali que está com uma enfermidade grave, um câncer, com a chamada metástase, né? E já vai evoluir para um óbito, para uma certidão de óbito, para a morte. Às vezes uma pessoa que sofreu, uma jovem que sofreu um acidente automobilístico muito grave, uma colisão frontal, onde quebrou todos os ossos, o osso perfurou o pulmão, o osso perfurou o rins, aquela menina vai morrer, mas se você for lá com fé em Deus, Deus ressuscita aquele morto, Deus ressuscita aquela morta, porque Jesus falou assim, aquele que crê em mim, as mesmas obras fará do que eu, e ainda maiores farão do que eu, porque eu vou para o Pai. Se você for uma pessoa que não oscila na fé, se você for um louco para o mundo, porque a palavra de Deus fala que a pregação do Evangelho é loucura para este mundo, e a pregação de Deus é loucura para este mundo. Se você tiver uma fé sobrenatural, como foi a de Josué, que num apito ele derrubou todas as muralhas de Jericó pelos poderes espirituais de Deus que a gente não vê. Então, se você chegar naquele hospital com fé, você tem um ente querido que sofreu uma colisão de automóvel, que está para morrer, que sofreu uma queda de moto, que está para morrer, que está com câncer, que está com uma doença mortal, e é jovem, mas ainda Deus tem um plano na vida dessa pessoa, que é dar a ele longevidade de vida, que é usar ele e levar a luz para milhões que sofrem e padecem nas trevas. É só você chegar lá com fé e perguntar, você crê em Jesus? Ele falou, eu creio. Você crê que ele tira você daí da morte, desse leito de morte? Ele falou, creio. Então você já está curado em nome de Jesus. Logo, logo o médico vai ficar arrepiado e vai aceitar Jesus também, porque Deus vai ressuscitar aquela morta e aquele morto. E aquela pessoa vai recuperando, os anjos de Deus vão trabalhando ali, vão emendando os tecidos, vão voltando as células no lugar, que é um trabalho espiritual, que isso não é coisa de homem limitado, vai colocando o esqueleto, vai tecendo os ossos
e de repente aquela pessoa volta a viver e até o médico fica bobado e o médico aceita Jesus e assim vai alastrando a verdade de Deus para o mundo para nós voltarmos para a casa do Pai. Jesus te chama. Tchau.